Então, vamos continuar representando fração. E agora, vamos saber pelo menos dois tipos de fração. Existe a fração própria e a fração imprópria. Vou dar um exemplo de uma fração própria. Uma fração própria, o numerador, ele é menor que o denominador. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu só preciso de um inteiro para que eu possa representar essa fração. Como assim um inteiro? Eu vou desenhar qualquer figura aqui, certo? Um quadrado. Eu tenho um inteiro. Como é que eu represento esta fração neste quadrado? Primeiro, eu tenho que observar o denominador. O denominador é 3. Então, eu tenho que dividir o inteiro, a imagem que eu tenho, em 3 partes. Certo? Dessas 3 partes, eu vou considerar apenas 2. Então, eu marco pintando. Certo? Como é que a gente lê essa fração? 2/3. Lembrando que o numerador, a gente sempre fala o número normal, né? Que a gente chama o número cardinal. E o número de baixo, que é o denominador, a gente modifica, a gente fala terço. Está no plural, porque o numerador é 2, é mais de 1, certo? Então, vamos lá, 2/3. Então, quando o numerador ele é menor que o denominador, nós chamamos de fração própria. O que é uma fração própria? É quando a gente só precisa apenas de um inteiro para fracionar. Certo? Eu só usei aqui, ó, uma figura. E dividi em 3 e tomei 2 partes, ok? Agora, o que é fração imprópria? Então, vamos associar o nome da fração à sua forma de representar. Imprópria quer dizer que você vai precisar de mais de um inteiro para representar essa fração, certo? Como assim? Quando o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, eu tenho 5 meios. Veja que o numerador é maior que o denominador. Isso está me dizendo que eu tenho que pegar um inteiro e dividir por 2, não é? Lembra que o denominador é a quantidade total de partes que eu fracionei o inteiro. Então, eu vou pegar a mesma figura, quadrado, e vou dividir em 2, ao meio, porque é metade. Só que como é que eu vou considerar 5 se só tem 2 partes? Isso está me dizendo que eu vou ter que pintar essas 2 partes. Ainda vai faltar, porque eu preciso de 5. Então, eu vou ter que fazer mais um inteiro. Dividir novamente por 2. Pintar mais 2 partes. Vamos contar as partes que eu já pintei? 1, 2, 3, 4. Para completar 5, eu vou precisar fazer o que agora? Novamente, desenhar mais um inteiro. Dividir ao meio em 2 partes. E agora, eu preciso pintar quantas partes? Vou pintar mais 2? Não, só vou pintar mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim. Eu tenho 5 meios, certo? Então, essa fração, ela se chama imprópria. Por quê? Porque eu precisei de mais de um inteiro para representar esta fração.
ela se chama imprópria. Certo? E aí, conseguiram compreender fração? É fácil, gente. Olha, eu particularmente é um assunto que muito me agrada. A gente só vem ver esse assunto no final do ano, no quarto ano. Mas no quinto ano, para o ano, vocês vão pegar isso ainda no primeiro semestre, hein? Então, estudem. Vamos passar agora para números decimais. E a gente vai fazer um reforço em fração, porque eles são equivalentes, tá? Na forma de representação. E também vocês vão conhecer melhor essa parte decimal. O que é a parte decimal? A parte decimal é aquela parte que fica antes do inteiro. Vou mostrar para vocês uma tabelinha, porque no quarto ano a gente costuma aprender desde cedo até terceiro ano, segundo ano, o sistema de numeração decimal. Unidade, dezena, centena, unidade e milhar. Então, é uma classe que vai crescendo, não é? Para a sua esquerda. Vai crescendo para um lado. A gente vai trabalhar hoje a parte que fica do lado de cá, que é a parte decimal. Décimos, centésimos e milésimos, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha. Essa tabela aqui, ó, pode até parecer meio confusa, mas eu vou explicar aqui a vocês. Primeiro, vamos observar aqui. O que é que vocês já conhecem aqui dessa tabela? Vocês já conhecem, ó. Aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Estão lembrados? Aqui, nós estamos vendo a representação desses números. A parte inteira e a parte decimal. Vamos combinar o seguinte, a parte inteira são os números que estão posicionados antes da vírgula. A parte decimal são os números que estão posicionados depois da vírgula, certo? Para a gente poder entender o preenchimento dessa tabelinha. Vou apagar aqui a fração, para a gente entender a parte decimal. Vamos lá. Temos um número, 1,5. A parte que está à esquerda da vírgula, antes, é a parte inteira. Aí nós vamos associar ela a unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Dezena de milhar. Ok? A parte que está depois da vírgula, a gente vai associar ela à parte decimal. Décimos, centésimos e milésimos, certo? Então, vamos lá. Centena, dezena e unidade. Aí vem centena, dezena e unidade, eu estou escrevendo aqui com letras maiúsculas. Aí vem agora décimos, centésimos e milésimo, certo? É a parte depois da vírgula. Então, se eu quiser aqui, ó, colocar esse número nessa tabelinha, onde que eu vou colocar o 1? O 1 será unidade, que é um inteiro, né? E o 5 que está depois da vírgula será décimos, certo? Ok? Então, veja, a parte inteira é o 1. A parte decimal é o 5. Vamos lembrar sempre da vírgula, que é o que sinaliza isso pra gente, certo? Aí vem um outro número. O número que eu tenho aqui, 33,64. Como que eu vou preencher isso na tabela? 33, ó. 33, antes da vírgula, é a parte do sistema de numeração. Unidade, dezena, centena.
depois da vírgula, a parte decimal. Lembrando que cada número ocupa sua posição. Esse aqui, esse 3, corresponde à unidade. Eu vou dividir aqui, tá? Pra gente entender essa subdivisão, ó. 3 unidades e 3 dezenas, né? Porque a gente fala 33. Aqui, também falamos 64, mas a classificação é outra. Aqui é décimos e aqui é centésimos, certo? Aqui, ó. Então, são 6 décimos e 4 centésimos, certo? Vamos para mais um número. Apagar esse, vamos para esse. 411,2. 411,2. Como é que eu represento isso na tabela? 411 é a parte inteira, né? Antes da vírgula. 411. Uma unidade, uma dezena, 4 centenas. E 2, depois da vírgula. Então, são 2 décimos, certo? O que isso quer dizer? Que a parte decimal, do jeito que aqui o sistema de numeração decimal é crescente, né? De 10 em 10, porque é unidade, corresponde de 0 a 9. Dezena corresponde a 10, centena, 100. Unidade de milhar, 1000. Dezena de milhar, 10.000, não é? Da mesma forma, décimo, centésimo, milésimo, é 10. São 10, né? Aqui é 10, aqui é 10 vezes 10, que é 100. E aqui é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Certo? Da mesma forma que o sistema de numeração, a base é 10, a parte decimal também. Certo? Então, continuando. Vamos ver como é que a gente lê algumas frações com decimais. Olha aí a relação aqui, fração e décimos, né? Vamos observar. Quem é o numerador? 3. Quem é o denominador? 10. Como é que a gente lê? 3 décimos, tá? Quem é o numerador? 25. A gente lê normal. Quem é o denominador? 100. Então, a gente lê centésimos. 25 centésimos. Da mesma forma aqui, 75 centésimos, tá? Se fosse 1000 aqui no lugar do 100, seria 75 milésimos, certo? Aqui está a forma de representar os números decimais. É a transformação de fração para decimal ou decimal para fração. Deixa eu explicar a vocês como é que isso acontece. Então, vamos lá. A fração 3 décimos. Como é que eu represento isso em números decimais? Lembra que décimo é depois da vírgula? E décimo você representa uma casa, é um número após a vírgula. Por quê? Porque o 10 eu só tenho um zero, certo? Então, como assim, tia? Nós vamos fazer o seguinte. O 3, ele corresponde à parte decimal, porque o 3 não é um número inteiro. Se eu digo 3 décimos, eu estou falando de fração, não é parte inteira. Então, esse 3 jamais será a parte inteira. Se ele não é parte inteira, ele vai ficar depois da vírgula, certo? E o que é que eu faço para preencher o espaço antes da vírgula? Vai ficar sem número? Não. Quando a gente quer preencher um espaço, a gente preenche com que número? Que não altere o valor. A gente preenche com 0. Então, 0,3.
Lembrando que esse zero aqui está representando a parte inteira, que nesse caso aqui não existe, porque aqui eu só tenho uma parte de fração, são 3 décimos. 3 décimos quer dizer que eu dividi um inteiro em 10 partes, fracionei o inteiro, então não existe inteiro, e tomei apenas 3. Então, estou representando isso aqui em forma de fração, ó. Vamos aqui. Vou dividir em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 10 partes, certo? Agora aqui. 10 partes. Peguei o inteiro e dividi em 10. Lembra que o denominador é a quantidade total de partes. Aí, peguei o 3 aqui, ó. Tomei apenas 3 partes, 3 de 10. Eu escolho qualquer parte, mas tem que ser a quantidade certa, 3. Veja que não existe parte inteira mais, porque eu fracionei e apenas considerei 3. Se não existe parte inteira, como é que eu vou colocar algum número aqui diferente de 0? Certo? Então, a gente representa aqui essa parte inteira com 0, porque não tem número, não tem inteiro. E esse 3 porque corresponde ao numerador, certo? Vamos continuar. Aqui, 25 centésimos. É assim que a gente lê, não é isso? 25 centésimos. Se eu fosse representar em forma de figura, eu ia ter que pegar um inteiro, dividir em 100 partes e considerar apenas 25 dessas 100. Eu não vou desenhar aqui porque vai ser muitas partes para dividir, tá? Mas imagine isso. Eu peguei um inteiro e fracionei. Então, eu não tenho mais inteiro, certo? Eu não tenho inteiro, porque eu fracionei. Como é que eu represento esse número em números decimais? Como eu não tenho inteiro, eu já sei que um inteiro vai ser 0. 0, vírgula. E o 25, depois da vírgula, porque são 25 centésimos. Lembra da tabelinha? Que é décimos, centésimos, né? Depois de décimos. Então, décimo, centésimo. E aqui deu certinho, ó, porque só tem 2 zeros aqui, é 100. Então, tem que ficar depois da vírgula 2 números, tá? Se no lugar do 100 fosse 1000, 25 milésimos, olha como é que ia acontecer. (25 milésimos). Eu sei que eu não tenho parte inteira, então já bota aqui, ó, 0, vírgula. Aí eu vou botar 25 aqui de novo. Não, se eu botar 25 ali, eu tô errando, porque ali eu vou ler 25 centésimos e não milésimos. Porque milésimos é 1000, são 3 zeros. Então, depois da vírgula aqui, eu tenho que ter 3 números. Como é que a gente faz para preencher um espaço com um número que não altere? Coloca o 0, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar 0 também na parte decimal e 25. Mas por que surgiu esse 0 aqui? Porque aqui é milésimo. Eu tenho que ter 3 números depois da vírgula, que corresponde a 1000. Mas como eu só tenho 2 números no numerador, eu preciso completar o terceiro número com 0. Só que eu tenho que colocar o 0 na frente e não depois, senão vai ficar 200. Se eu colocasse o 0 aqui, ó, depois do 25, então não ia ser 25 milésimos, ia ser 250 milésimos. Estaria errado, certo? Então, a gente tem que saber ler a fração, 25 milésimos. Então, esse 0 aqui, ele vem pra cá, ó. Ele tá à esquerda do número, então ele não altera o valor. Ele vai só preencher ali a tabelinha, que é aqui a tabelinha do décimo, centésimo e milésimo. Lembra? Que é a parte decimal, depois da vírgula, certo?
Então, aqui é para vocês entenderem a relação entre fração e a parte decimal, que tem tudo a ver, tá? Quando a gente fala de números decimais, é porque a base é 10, 100 e 1000. A base que eu falo é o denominador, tá? Deixa eu ver outro exemplo aqui, só para melhorar o entendimento de vocês. Eu tenho aqui essa fração, ó, 1235 milésimos, certo? Milésimo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma parte inteira ou eu só tenho uma fração? Eu só tenho fração. Quando eu tenho um número em cima e um número embaixo, independente do valor, é uma fração. Então, isso sinaliza para mim que eu não tenho um inteiro, eu tenho menos de um inteiro. Por quê? Porque eu dividi um inteiro em 1000 e vou considerar 1235. Como assim, 1235? Se 1235 é maior que 1000, lembra daquela fração imprópria que eu falei? Então, como a fração é imprópria, o que é que vai acontecer? Quando você for transformar para números decimais, vai surgir uma parte inteira. Lembra que eu falei que quando a fração é imprópria, a gente precisa usar mais de um inteiro para representar? Então, na parte decimal também. Então, se o número de cima é maior que o de baixo, você vai precisar de mais de uma parte inteira, de mais de um inteiro. Como é que eu vou representar em décimos aqui, em decimais? Eu vou pegar 1235, eu sei que depois da vírgula só pode ter 3 números, décimos, centésimos e milésimos. Então, eu vou pegar esse número aqui todinho, repetir aqui, ó. Para mim, já está claramente sinalizando para mim essa fração, quem é a parte inteira e quem é a parte fracionada. Veja só, aqui é 1000, então só pode ter, depois da vírgula, 3 números. Então, eu vou pegar a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3 e botar aqui. Isso quer dizer que, como é que eu leio essa fração aqui, que ela é imprópria? Eu vou ler 1 inteiro, porque surgiu o inteiro aqui antes da vírgula. E aqui, para mim, ó, eu tô vendo que o numerador é maior que o denominador. Então, é uma fração imprópria. Vai se precisar de mais de um inteiro. Então, aqui eu tenho 1 inteiro e 235 o quê? A parte decimal. 235 décimos, centésimos ou milésimos. Se são 3 números depois da vírgula, e se a base aqui, o denominador aqui é 1000, então é milésimos. Joia? E aí? Como é que eu represento isso aqui, 1 inteiro, 235 milésimos, em forma de figura? Vou mostrar para vocês agora. 1 inteiro e 235 milésimos. Então, eu tenho 1 inteiro, eu vou desenhar uma figura inteira. E aí, eu vou precisar tomar ela todinha, né? 1 inteiro. E a outra parte, eu precisava dividir ela em 1000, olha só, em 1000, tem que ser 1000 partes aqui, e pintar, considerar apenas 235, tá? Como aqui eu não vou poder dividir em 1000, vamos só imaginar que foi dividida em 1000 e eu só posso pintar 235. Então, eu precisei usar mais de um inteiro, né? Quando a gente precisa usar mais de um inteiro, a fração ela é imprópria.
E pode ser também uma fração mista, porque você vai pegar a parte inteira com a parte fracionada. Uma fração mista é assim. Vocês estão vendo que a parte de fração é bem ampla, né? Um assunto vai puxando o outro. E tem essa sequência, essa correlação, certo? Nós falamos inicialmente de fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. E aí a gente só precisa de um inteiro para fracionar. Falamos sobre a fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador, então a gente precisa de mais de um inteiro para representar e fracionar, certo? E também existe a fração mista, que é o inteiro mais uma parte fracionada. Esse inteiro aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, certo? Como é que eu represento essa fração aqui, que a gente chama ela de mista? Por que mista? Porque a misturinha de uma parte inteira, que é o 1, tá representado aqui pelo 1, e essa parte aqui que é a fracionada, fração. Como é que eu represento isso em forma de figura? Um inteiro, eu vou pintar todo. E 3/5 desse inteiro. Então, eu vou pegar mais um inteiro, vou dividir em 5 e pintar apenas 3. Certo? Tem gente que pega essa fração, esse 1 inteiro, aí como vê que o denominador é 5, aí divide também em 5 e pinta tudo, mas não precisa, né? Um inteiro já tá dizendo, é um inteiro. Se fosse 2 inteiros, desenharia 2, pintaria os 2. E a parte fracionada, só a parte que deve se considerar. Lembrando que o denominador é a quantidade total de partes, certo? E aí, gente, eu me diverti nessa aula, eu me delicio com esse assunto, né? A gente, como costuma ver mais no final do ano, a gente não tem, às vezes, o tempo necessário para trabalhar esse assunto que é tão gostoso, é tão prazeroso. E, infelizmente, esse ano ainda mais, né? Com essa distância e a gente sem ter uma interatividade, né? Como a gente tem em sala de aula. Porque no momento desse eu traria vocês para o quadro, né? A gente simularia situações, certo? Mas a gente está fazendo aquilo que a gente pode, que está ao nosso alcance. E para que vocês, quando chegarem no 5º ano, vocês tenham pelo menos passado por essa noção, né? Do que é fração, a relação com os números decimais. E lá vocês vão aprofundar melhor, tá bem? Fiquem com Deus, um beijo grande. E nós vamos nos ver ainda, tá? Por aí. Beijo.